A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês para mais um dia aqui de estudos, para a gente falar um pouquinho sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho do Cristo. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido irmão Sidney, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a reencarnação à luz da doutrina espírita, para a gente entender um pouco mais sobre reencarnação, e eu peço que vocês acompanhem com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Paulinho aqui com a gente nos estúdios também, Fred, e vamos começar assim o nosso programa Seara Espírita. Convido vocês para fazermos uma prece nesse momento, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais. Agradecermos por mais esse dia que podemos vivenciar aqui na Terra, agradecermos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelo alimento de cada dia, por todas as bênçãos que diariamente recebemos. Mas agradecer também pelos desafios, pelos trabalhos, pelas lutas diárias que nos fortalecem e que nos auxiliam a nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede, por todas as oportunidades de crescimento. E rogamos o Teu amparo para que tenhamos força para combatermos o bom combate, para buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, para vencermos os nossos vícios que ainda possuímos, os nossos defeitos, e assim caminharmos rumo ao Pai, trilhando o caminho do Mestre, seguindo seus ensinamentos. Seja conosco, Senhor Jesus, envolvei toda a nossa irmã humanidade e rogamos em especial pelos nossos irmãos que mais sofrem, pelos nossos irmãos que se encontram desabrigados em Minas, Espírito Santo, pelos nossos irmãos que então estão enfrentando essas chuvas tão fortes, tantos problemas, tantas dificuldades. Que o Senhor possa envolver os corações de cada um, levando esperança, fé e a certeza de um porvir melhor. Seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Sidney, nós vamos falar então hoje um pouquinho sobre reencarnação. E aí a gente gostaria de começar já com uma questão do Livro dos Espíritos, que aborda, já começa a abordar esse tema para a gente já ir refletindo, que é a questão 166, quando Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Um bom dia para você, Sidney. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Bom dia também aos nossos amigos que nos acompanham pelo canal da Ame Barbacena no YouTube, ao Fred e ao Paulo que se encontram aqui conosco no estúdio. E é interessante começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, mas ao mesmo tempo esclarecedor, né? Muito. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, que pode ser da gente, né? Porque muitas outras religiões, outras interpretações falam da pena eterna, que se você errou, você vai ter que ficar eternamente sofrendo, e na verdade, como dizia Paulo, Deus é amor. Então, a misericórdia divina, ela atua de várias maneiras, e uma das maiores maneiras e mais importantes é a reencarnação. E aí os espíritos respondem essa pergunta a Kardec, sofrendo a prova de uma nova existência. E por que seria uma nova existência? Porque se eu quero me redimir, ou eu quero mudar meu comportamento, como é que eu vou mudar meu comportamento? Somente voltando aqui à Terra, adquirindo um novo corpo, para dar continuidade ao meu aprendizado. Esse aprendizado é eterno. E é interessante, como você colocou, que é também uma forma da gente ver a justiça divina. E a gente pergunta, né? A Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, por que a gente tem essas múltiplas existências, né, na Terra? E aí os espíritos respondem, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde fica a justiça? E aí a gente começa a entender essa situação exatamente por quê? Porque todos nós estamos evoluindo. Se nós vamos ver a história da humanidade de 2000 anos atrás, aonde que era normal matar
roubar, onde as pessoas invadiam as cidades, destruíam tudo, estupravam, queimavam, faziam uma série de barbaridades. E hoje a maior parte do globo já vê isso como uma aberração, uma coisa totalmente ultrapassada. E por que isso? Porque Deus mandou outros espíritos para cá, para habitar a Terra? Não, porque nós fomos voltando no decorrer dos séculos, dos milênios, e fomos aprendendo coisas novas, principalmente com espíritos superiores a nós, que vieram aqui para mostrar um caminho diferente. Para isso que muitos que hoje são considerados santos em algumas denominações religiosas, como na Igreja Católica, ou espíritos missionários, ou espíritos como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, que vieram mostrar a importância da solidariedade, da caridade, do amor, da fraternidade no decorrer dos séculos, porque Jesus, que é o nosso guia e condutor da nossa humanidade, que é o chefe desse barco chamado Terra, ele sabe da importância do aprendizado. Então ele manda esses professores no decorrer dos séculos e dos milênios exatamente para mostrar como a gente deve proceder. E nós vamos aprendendo aos poucos através desse aprendizado, seja através do sadio, né, aprendendo através da caridade, ou através da expiação. Porque como seria a expiação? Muitas vezes a gente vem com provas dolorosas, passando doenças terríveis, provações muito graves, perdas de familiares recentes, perdas financeiras, muitas vezes esses desabamentos, essas questões sísmicas que envolvem grandes coletividades. Por quê? Para mostrar que tudo isso aqui é provisório, né? Que nós estamos aqui temporariamente, que a nossa vida mesmo é a vida espiritual. Então nós vamos aprendendo aos poucos a nos libertar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E somente nós aprendemos isso através da reencarnação, que é das múltiplas existências. Né? E aí, quando muitas pessoas têm dúvidas, né, a respeito, quando começa a conhecer o Espiritismo e a respeito dessas múltiplas existências, no sentido de que, assim, como que a gente vai tendo novos pais, a gente vai ter uma nova mãe, como é que vai ficar isso depois, né? Eu vou ter 10 pais, 10 mães, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender como é que ficam essas situações, essas familiares, digamos assim, no plano espiritual. Eu vou encontrar lá com todas as mães que eu tive, com todos os pais que eu tive, com todos os maridos ou esposas que eu tive, e aí às vezes isso gera dúvida, mas na verdade Jesus traz para nós a ideia do amor universal, né? Então como é que fica essa questão de nós encontrando com esses familiares no plano espiritual, Sidney? Isso é uma questão muito interessante, porque como Jesus dizia, amai os outros como eu vos amei. Por quê? Porque a gente não sabe o passado espiritual que a gente teve. Nós temos esse esquecimento do passado quando nós voltamos aqui, na atual encarnação que nós vivemos hoje, nós não lembramos. Mas nós temos a percepção através da nossa consciência. Então, muitas vezes, aquele indigente que está na rua, aquela pessoa que está lá sozinha no asilo, aquela pessoa que está pedindo um emprego para a gente, aquela pessoa que bate no nosso carro, aquela pessoa que nós estamos apedrejando nas redes sociais como corrupto, como ladrão, muitas vezes foi um familiar nosso em vidas passadas. Só que como nós esquecemos, nós pensamos só no momento atual, o nosso egoísmo, nosso instinto de conservação ainda é muito forte. Mas quando a gente consegue chegar no plano espiritual e vemos que aquelas pessoas que a gente poderia ter ajudado, que a gente não precisava ter apedrejado, e nós vamos descobrir que aquelas pessoas muitas vezes são pessoas queridas nossas, vai dar um peso de consciência muito grande, uma frustração muito grande. Por quê? Porque Jesus, como a Melissa falou, ele prega a fraternidade universal. Até que um dia todos nós somos irmãos, já que todos nós somos filhos de Deus. Então, independente de hoje, nessa atual encarnação que nós vivemos, hoje somos pais, irmãos, filhos, cônjuges, mas nós somos, na verdade, todos filhos de Deus, todos somos irmãos. Então, enquanto nós não aprendermos isso, nós vamos ter que ficar voltando aqui na Terra, passando por uma série de dificuldades, até que a gente aprenda a amar todos da mesma maneira. Ou, pelo menos, a respeitar todos de uma maneira muito mais sagrada, vamos dizer assim, né? E quando a gente reencarna, a gente adquire, né, recebe um novo corpo físico que ele é formado especificamente para aquela nossa nova existência, aquela nossa nova encarnação, né? Esse novo corpo físico, Sidney, ele vai vir com as questões, com as nossas necessidades, ele vai vir com situações que vão nos favorecer no nosso processo evolutivo, ou seja, predisposições a doenças, ou alguma dificuldade física mesmo de má formação, ou às vezes um corpo, né, sadio, saudável, que aquelas pessoas que a gente conhece que nunca adoecem, né? Esse corpo físico ele é moldado, digamos assim, de acordo com essas nossas necessidades a cada nova existência? Sim, a partir do momento que a gente já começa a ter uma certa
conhecimento de nós mesmos, nós já começamos a dar determinados palpites no nosso próprio corpo físico. Só que muitas vezes nós ainda somos, como nós somos crianças espirituais perante Deus, é só comparar os nossos comportamentos hoje com o que Jesus fez aqui na Terra, dá para ver que nós somos muito, muito, muito atrasados perante o guia modelo da humanidade. Então, muitas vezes tem espíritos superiores que nos auxiliam, como se fossem professores, tutores da gente, nossos guias espirituais, que nos auxiliam a ver o que é o melhor para a gente. Porque, como diz Jesus, ele não dá fardos pesados para quem não dá conta de carregar. Certo. Então, muitas vezes, né, nessa encarnação eu roubei, matei, estuprei, aí na próxima eu quero vir resgatando tudo. E muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não vai dar conta de tão dolorosa que vai ser a vida. Então, o que os amigos espirituais fazem? Não, volta lá para a Terra, você vai ter umas certas limitações, mas você vai continuar mais alguns séculos para poder resgatar isso de uma maneira mais saudável. Por quê? Porque Deus é amor. E como diz Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nessa vida eu abortei, mas eu tive a oportunidade de adotar uma criança ou de trabalhar com crianças numa creche, eu tenho a possibilidade de resgatar através do amor aquele perdão. Se muitas vezes eu roubei uma determinada empresa que eu trabalhei, eu desviei o dinheiro de alguém, eu dei o golpe em alguém, eu posso muito bem fazer caridade, ajudar outras pessoas, não necessariamente aquela pessoa que eu prejudiquei, mas a coletividade de uma maneira geral, e com isso a minha consciência vai ficando em paz comigo mesmo. Porque o céu e o inferno não está relacionado a um lugar externo, ele está relacionado à nossa consciência. Então, eu posso estar aqui na Terra, no céu, como eu posso estar aqui na Terra, no inferno. Por quê? De acordo com aquilo que eu estou fazendo no nosso dia a dia. E em relação a isso, é que os nossos amigos espirituais nos auxiliam a como que nós vamos proceder à nova reencarnação. Então, muitas vezes, eu vou ter que passar a prova de uma doença cardíaca, de um câncer, talvez com 70, 80 anos de idade. Mas se eu tiver uma vida íntegra, for uma pessoa justa, procurar ajudar as pessoas, fazer caridade, procurar fazer o bem, conciliar, em vez de ficar apedrejando os outros, ofendendo os outros, brigando desnecessariamente, muitas vezes isso pode ser atenuado. Da mesma forma também que muitas vezes não tinha, na minha atual existência, o caso de ter um câncer. Mas como eu bebo, como eu fumo, eu uso drogas, eu tenho uma série de atitudes, eu acabo me comprometendo também. Então, muitas vezes, a gente acaba se comprometendo nessa vida com situações que não estavam programadas para a gente. Mas os nossos vícios, os nossos comportamentos equivocados, as nossas atitudes inconsequentes, muitas vezes acabam destruindo o nosso corpo, coisas que não eram para ser feitas. E já que nosso corpo é o maior dom de Deus que Deus nos deu, que é a oportunidade de nós estarmos aqui na Terra reparando as coisas erradas que nós já fizemos. E nisso vale até um alerta, né, Sidney, do que nós buscamos com as nossas próprias mãos nessa existência, porque às vezes a gente tem coisas que é mais fácil da gente identificar. Se eu bebo, eu posso ter uma cirrose, uma doença hepática. Se eu fumo, eu posso ter uma questão pulmonar. Isso são coisas que a ciência já nos mostra todo santo dia, né? Sim. Agora, existem outras condutas que também são tão perigosas quanto, mas a gente às vezes não dá valor ou não percebe, que é a irritação, que pode causar ali um problema estomacal, né? Uma mágoa. Uma mágoa profunda, né? Ou seja, essas questões mais psicológicas, né, das nossas condutas que podem também nos adoecer, e hoje a ciência já vem caminhando nesse sentido, até desenvolver câncer mesmo, né? Sim, a mágoa e o ódio hoje são veículos para desenvolvimento de E a câncer, ciência já nos mostra isso, ou seja, são condutas do nosso dia a dia, aquelas nossas explosões de ira, né, aquelas situações que a gente tem no nosso dia a dia que estão nos prejudicando o nosso corpo físico, o nosso perispírito. E isso é importante a gente repensar também as nossas atitudes do dia a dia, né? Sim, com certeza. Já que ninguém veio aqui a passeio. Aquela frase que muitas vezes as pessoas levam, né, que é uma música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, na verdade é uma situação extremamente imprudente, né? Porque nós temos que conduzir a nossa vida, não é deixar as contingências nos levarem. Então a gente tem que ter ciência que nós não estamos aqui de brincadeira. E tudo aquilo que a gente faz de certo ou de errado vai trazer uma consequência. É a mesma coisa se eu estivesse no colégio levando a sala de aula na brincadeira. O que vai acontecer comigo? Repetir o ano, né? Repetir o ano, ou então ter que estudar muito mais. Ser expulso, talvez. Ser expulso, ou então ter que fazer provas de recuperação, né? Então, quer dizer, enquanto os outros já estão de férias, ou já passaram de ano. Então, tudo aquilo que a gente leva de maneira leviana, de maneira inconsequente, vai trazer responsabilidade diretamente para nós. Então é só, como a Melissa falou, a situação da mágoa, é só lembrar quando muitas vezes você está brigando com uma pessoa e aí naquela noite você já não come direito, você já não dorme direito, você tem dor de cabeça, você fica irritadíssimo no outro dia, muitas vezes você não para de pensar naquela pessoa, aí a outra pessoa está lá na praia, está curtindo a vida.
Ela é responsável por isso? Não. A responsabilidade é toda nossa, porque o sentimento é meu, não é dela. Então cada um é responsável pelos seus próprios atos. Então a gente tem que começar a repensar. Se ela está bem, por que eu vou ficar mal por causa disso? Tem alguma coisa errada. E o errado sou eu. E hoje, graças à espiritualidade amiga, graças à própria informação que todos nós temos, hoje o psicólogo, o psiquiatra, já não tem mais aquela situação que antigamente levava a um certo preconceito, até uma certa distância, vamos dizer assim, no sentido de cultural. Hoje não, hoje as pessoas já procuram psiquiatras, psicólogos, terapeutas, sim, exatamente para ajudar nesse comportamento destrutivo que ela mesma arruma para ela mesma. E é importante que a gente procure essas ajudas o mais rápido possível. Para quê? Para que isso não vá se demorando décadas para serem resolvidos. Porque às vezes consulta semanais, muitas vezes coisas que levariam anos ou algumas encarnações, em alguns meses você resolve. É verdade, a importância desses profissionais, né, para nos auxiliar no nosso dia a dia, né, nessa parte profissional propriamente dita, mas jamais esquecendo também de a gente desenvolver mais o nosso lado religioso, nos aproximar mais da religião que a gente professa, buscar o trabalho em prol do próximo. Isso tudo nos ajuda a vencer esses desafios que chegam até nós. Agora, Sidney, uma outra pergunta que é muito recorrente, que as pessoas fazem para nós: existe um limite de reencarnação? Ou seja, 10 encarnações, 50 encarnações, 1000 encarnações, eu estou na minha última. Muitas pessoas vêm falar assim para mim: não, eu já estou na minha última encarnação, não vou reencarnar aqui mais não. Como que é esse negócio? Então, é interessante isso. Na verdade, como todo colégio também, chega um momento que a gente termina, por exemplo, tem colégio que só tem o primeiro grau ou o segundo grau. E aí você tem que partir para um outro colégio. Por exemplo, terminei o ensino médio, eu tenho que ir para a faculdade. Então, consequentemente, eu vou ter que ir para uma outra faculdade. Só que nós estamos chegando no momento aqui do planeta que ele está saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Sim. Ou seja, o nosso próprio colégio ele vai mudar de segundo grau para nível superior. E será que eu estou adequado a esse colégio de nível superior? Como anda meu currículo, né? Como é que eu faço? Então, na verdade, para muitas pessoas, realmente, essa é a última reencarnação na Terra. Mas não é porque chegou ao ápice da evolução, não. É porque está muito repetente. E aí, como ele está muito repetente, ele vai ter que ir para um colégio de segundo grau ou de primeiro grau, de acordo com as atitudes e comportamento deles. Então, realmente, na situação que nós vivemos hoje, no final de transição planetária, como dizem Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e tantos outros espíritos, como se encontra na livro A Gênese de Allan Kardec, já está falando que nós estamos chegando no último minuto de dezembro, vamos dizer assim. Então está na hora da gente começar a repensar os nossos valores e nossos conceitos, se nós vamos ser dignos de continuar num planeta melhorado, ou se nós vamos ter que continuar o nosso aprendizado passando por provas difíceis, de violências, de destruições, de guerras, né, de brigas de lado direito com lado esquerdo, ou se nós vamos continuar nessa situação lastimável, ou nós vamos para um mundo melhor. Porque, como diz, o mundo de regeneração, as pessoas estão se regenerando, já não tem mais as violências que nós encontramos nesse mundo hoje. Então, se nós quisermos ficar no mundo de regeneração, nós temos que mudar nosso comportamento e nossa atitude. E realmente vai chegar um momento da nossa evolução que nós não vamos precisar mais reencarnar. Por quê? Porque nós já atingimos o estágio de espírito puro, ou espírito angelical. Então, já não tem mais a necessidade de reencarnar, porque o que tinha que aprender no mundo carnal já se aprendeu. Eles podem até voltar como Jesus voltou, para mostrar um caminho diferente do que aquela turma estava levando. Quer dizer, ele vem como um espírito missionário, mas não como um espírito que veio aqui para expurgar alguma mazela que ainda tenha dentro do seu coração. Mesmo porque coração. A evolução dele se deu fora da Terra, né? Não sim. Foi ele já era espírito puro na formação do planeta Terra, sim, né? No caso de Jesus, sim. Então ele veio realmente para nos ajudar no nosso progresso evolutivo. Ele, como se diz, missão absoluta mesmo de amor, né? O Cristiano Paiva, que esteve aqui essa semana, ele fala que é como se o coordenador pedagógico do colégio fosse diretamente nas salas de aula, que são... Lá no pré-primário, né? Para ver como é que... Ensinar aquelas alunos, falar, olha, vocês querem melhorar, vocês querem chegar a ser coordenador pedagógico um dia, sigam o meu caminho. Então, que esse é o caminho. Só que como nós somos birrentos, nós somos muitas vezes inconsequentes, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Mas a misericórdia divina nos oferece o quê? A oportunidade de repetirmos determinadas situações e recomeçar. É verdade. É a misericórdia de Deus mesmo, né? Quantas vezes forem necessárias. Exatamente. Então, essa quantidade de reencarnações vai depender do quê? De cada um de nós. A minha história é uma, a da Melissa é outra, e a sua é outra. Então, cada um tem uma vivência, e cada vivência que cada um de nós temos, ela é única.
Nós não somos fábricas em larga escala, todos iguais, né? Robotizados. Cada um tem a sua vivência, as suas histórias, e cada um vai responder exatamente por aquilo que ele é. Sidney, eu li outro dia numa rede social, achei muito interessante, uma frase mais ou menos assim: se sua vida está ficando cada dia mais difícil, comemore, porque você está passando de fase. Mais ou menos nesse sentido, como se fosse um jogo, né? Ou seja, a cada nova fase que você evolui no jogo, aquela fase é mais difícil. E aí, trazendo isso para a nossa vida, ou seja, se a nossa vida a gente está passando por dificuldades, por desafios maiores, é porque a gente também está passando de fase no nosso progresso. E aí, tem uma frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 5º, que fala assim para a gente: mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições, ou seja, vão se depurando, né, se purificando. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Então, eu vi muita ligação com essa frasezinha lá da rede social, ou seja, que na verdade as dificuldades realmente vêm até nós para nos auxiliar no nosso processo de transformação e de melhoramento. Então, ou seja, não adianta a gente lutar como criança birrenta, como você colocou, né, contra as dificuldades. Na verdade, a gente precisa compreendê-las para, com o auxílio delas, nós buscarmos a nossa evolução. Sim, e é interessante que, falando a respeito disso, porque o que acontece? Quando nós estamos envolvidos em uma determinada situação, e a doutrina espírita é muito clara em relação a isso, depende muito da nossa atitude perante a dificuldade que nós estamos. Uhum. Então, assim, quando nós estamos passando por uma prova de doenças físicas graves, ou perdas materiais, ou perda de familiares, se nós conseguimos levar isso de uma maneira saudável, sem revolta, sem raiva, sem ódio, nós estamos aproveitando aquela lição como aprendizado. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida, e Emmanuel fala isso no livro Vinha de Luz, ele fala que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. E os espíritos, quando eles vieram aqui pra gente, eles não vieram com a principal função de trazer informações novas. O que eles vieram trazer pra gente, principalmente através da codificação espírita, é mostrar o quê? Que tudo na nossa vida tem uma explicação. Tudo na nossa vida tem um ensinamento. Então, a principal atitude nossa perante a vida é descobrir o que aquelas situações que nós estamos vivenciando, elas são realmente o que elas querem nos ensinar. Uhum. Qual que é a lição que as dificuldades que nós estamos passando, ou as benesses também, Sim. são interessantes para a gente. Por quê? Porque se eu estou passando por uma prova, para que ela me serve? Para me aprender, para me tornar melhor, mais forte para outra. Tanto que muitas vezes quando a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa ela desabafa, aí você fala assim, nossa, como é que você conseguiu aguentar essa situação toda? E a pessoa fala, eu passei. Quando a gente está no meio da turbulência, no meio do problema, muitas vezes a gente fica meio perdido, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de orientação, precisa até de amparo muitas vezes, mas a gente vai dando conta das situações. E quando a gente passa daquela situação e fala, nossa, eu consegui passar. Aí quando vem situações semelhantes, a gente já tem experiência para poder lidar com elas. Agora, se eu me revolto, se eu me rebelo, se eu chuto o balde, o que acontece? Eu reprovei naquela lição. Então, muitas vezes eu vou ter que voltar de novo para passar pelas mesmas provas. Isso acontece muito com algumas pessoas. Falam, pô, só aparece trastes na minha vida, eu só me relaciono com gente problema. É claro, porque você não aprendeu aquela lição. Igual muitas vezes a gente fala assim, Deus, me dá paciência. Como é que ele vai me dar paciência? Colocando pessoas problemáticas na minha vida para mim poder aprender a paciência. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque, na verdade, quando a gente pede, a situação vem exatamente oposta. Por quê? Porque através dos exemplos, através do ensinamento, através da vivência, é que nós vamos aprender a nos tornarmos melhores. Então, o que a gente tem que pedir é, Deus, me dê sabedoria para poder saber lidar com essas provas difíceis que a vida nos oferece. Porque a gente aprendendo a ter sabedoria, a gente tendo paciência e resignação, e não ficar acomodado também, a gente tem que continuar na nossa luta de tentar sair daquela situação que nós nos encontramos, nós estamos aprendendo. Essa é a grande lição que a vida nos oferece, é através do aprendizado. Porque o dia que eu não tiver mais raiva, o dia que eu não tiver mais mágoa, o dia que eu não tiver mais revolta com as situações que a vida me oferece, o dia que eu souber, eu ver a outra pessoa que teoricamente me magoou, me ofendeu, conseguir sublimar esses ensinamentos e transformar aquilo ali só, ela vacilou, realmente ela foi infeliz, mas quem errou foi ela, não fui eu, e vamos continuar andando, nós já estamos numa situação muito melhor. E com isso a gente vai amenizando a nossa caminhada, porque como uma vez perguntaram para Chico Xavier na década de 80, e também já fizeram perguntas semelhantes a Edivaldo Franco, você se magoa com as pessoas? Eles falam, não.
Por quê? Porque eles aprenderam a ressignificar esse sentimento. Porque eles sabem que o sentimento, que a reação, a atitude foi da pessoa, mas a reação ela é minha. Então, se eu conseguir, é lógico que a gente fica chateado no momento, a gente fica muitas vezes até decepcionado com a pessoa, mas se a gente consegue ressignificar isso rápido, a gente consegue caminhar a nossa vida e deixa a pessoa vivendo as atitudes dela. Então, é igual uma companheira nossa aqui da cidade um dia falou assim para mim, conversando a respeito dessa situação que a gente está vivendo lastimável nas redes sociais, aí, onde as pessoas estão se degladiando, se ofendendo, por causa de coisas esdrúxulas. E aí ela falou assim, nossa, hoje está um dia lindo e ensolarado, como está hoje aqui em Barbacena. Ah, não tenho nada que fazer, eu vou lá para a internet e vou arrumar uma treta. Nossa. Aí fala assim, eu vou lá vou xingar determinado político, determinada religião, determinado clube de futebol. Para quê? Exatamente só para causar problema. Aí vai pegar outras pessoas desocupadas ou pessoas que já estão com a vida, são frustradas com a vida, seja lá com o que for, com o emprego, com a família, com as atitudes que ela está levando, e aí ela começa a vomitar o seu ódio em cima da outra pessoa. Então a gente está vendo exatamente isso. Mas ela falou no sentido de brincadeira, porque parece que as pessoas, em vez de procurarem o melhor, elas procuram só o errado e o negativo nas situações. E é exatamente isso que a gente tem visto, né? Então as pessoas elas não têm procurado, eu não gostei do que a Melissa falou, ou de da postura dela. Mas ela é minha amiga, eu sei das atitudes dela, do comportamento dela, da maneira que ela age. Então a gente começa a ver as coisas positivas que a pessoa faz. E a gente deixa a opinião de lado. Por que com determinadas pessoas que a gente convive, às vezes com opiniões políticas diferentes, de time de futebol diferentes, ou de religiões diferentes, a gente convive muito bem e com outros a gente fica se degladiando? Então, por quê? Porque são afinidades. Então, como eu tenho afinidade com ela, ou porque ela é da minha família, beleza. Agora, se não for da minha afinidade ou não for da minha família, eu me acho no direito de agredi-la, de ofendê-la. Só que, como nós falamos no começo, a nossa família é universal. E aí, muitas vezes, nós vamos chegar no plano espiritual e vamos ver que aquela lá foi uma pessoa querida que nos ajudou muito em outras encarnações. E nessa vida, que ela, por alguns motivos, ela acabou vacilando, a gente fica lá jogando pedra nela. Então, é verdade, é muita reflexão para a gente ter, né? Principalmente para a gente repensar as nossas posturas. Agora, a gente gostaria de falar um pouquinho, Sidney, sobre o planejamento reencarnatório. Será que existe toda uma programação para a nossa encarnação? Ou a gente reencarna assim, né? Cai de paraquedas naquela família, naquele corpo físico. Como é que é? Gostaria que você falasse um pouquinho para nós, como é que é esse planejamento reencarnatório? Na verdade, não existe acaso. O que existe realmente é um planejamento. E como é que é realizado esse planejamento? De acordo com das nossas necessidades e também das necessidades daquelas pessoas que nós amamos e que muitas vezes nós erramos com elas. Então aí a gente recorre, por exemplo, ao livro Missionários da Luz, onde tem um exemplo bem didático em relação a isso, que fala sobre a reencarnação de Segismundo. Segismundo era na vida anterior, ele era apaixonado por uma moça, só que essa moça ela já tinha um relacionamento. Aí o que ele fez? Ele acabou assassinando aquela pessoa que na cabeça dele era considerada concorrente. E causou uma série de dramas para eles naquele conjunto de situações. Quando ele chegar no plano espiritual, a vítima do assassinato e a companheira dele reencarnaram juntos novamente como marido e mulher. Por quê? Para dar continuidade ao planejamento que já tinha sido programado e pela intervenção de Segismundo acabou não acontecendo. E aí, o que a misericórdia divina fez? Propôs a essas pessoas que aceitassem Segismundo como seu próprio filho. Nossa. E aí que começa a luta. Por quê? Porque o que foi assassinado, que seria o seu atual pai, não queria aquele filho. E aí a gente começa a entender por que existem tantas situações onde o pai e a mãe não têm sentimentos em relação àquela criança. Por que tem mães que abandonam os filhos? Por que tem muitas vezes a mãe aborta? Exatamente por isso, porque muitas vezes são relações dolorosas do passado que estão tentando ser resgatadas através da misericórdia divina. Então, somente com as reencarnações, com o tempo, é que essas dores, essas mágoas, essas revoltas, elas começam a ser amenizadas e se começam a ser transformadas em amor. Então, tudo isso é visto. Então, muitas vezes, eu bebi demais, como a Melissa falou, acabei morrendo de cirrose. Então, nessa atual encarnação, já vai estar sendo programado, vou ter que voltar com determinadas pessoas que eu prejudiquei, muitas vezes até pela própria bebida, que eu destruí relacionamento, ou não soube criar meu filho direito por causa da bebida, então eu vou voltar novamente na reencarnação, numa nova reencarnação com aquela família, muitas vezes com aquela mulher novamente, e vou ter aquelas pessoas como filho, mas com que razão? Aprender
a amá-los, aprender a ser um pai digno, um pai probo. Só que o que acontece? Como eu destruí meu corpo físico na vida anterior, muitas vezes eu vou voltar com uma doença hepática, vou voltar com certas limitações. Por quê? Porque eu destruí meu corpo físico. Então a gente começa a entender por que determinadas crianças morrem muito cedo, com 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque muitas vezes era o tempo de vida que ela tinha que ter em encarnações anteriores e não teve por determinadas atitudes que ela cometeu. Então é para poder o quê? Através da misericórdia divina, ela valorizar a vida. Então, numa outra encarnação, ela vai procurar fazer o melhor que ela pode para poder completar o tempo de existência que já tinha sido programado para ela. E muitas vezes aquela prova dolorosa da perda da criança, muitas vezes é para a mãe, para o pai, exatamente por quê? Porque às vezes não souberam valorizar os filhos, porque entregaram para uma outra pessoa criar, ou abandonaram os filhos por causa de bagunça. Quantas situações acontecem, né? Da mãe ou do pai arruma um outro relacionamento e abandona aquela família para poder dar continuidade numa outra. E nem quer saber do que aconteceu com a anterior mulher, com o marido ou com os próprios filhos. Então ele acaba voltando com aquelas pessoas novamente, mas sentindo a perda dolorosa do que? Para dar valor. Então tudo na nossa vida é ensinamento. É por isso que no começo nós falamos sobre expiação. Por quê? Porque como nós somos espíritos devedores, muitas vezes espíritos muito comprometidos com a lei divina, então, muitas vezes, a gente tem que passar por provas dolorosas para a gente aprender, para a gente valorizar. É o que acontece com o aluno quando ele repete de ano. Ele vai ter que lidar com crianças mais novas que ele, muitas vezes 1, 2, 3 anos mais novos que ele, e ver aquilo tudo de novo que ele já viu. Que isso é uma prova dolorosa. Ele vai ter que repetir as matérias que ele já sabe, como também ele vai ter que reaprender as matérias que ele reprovou. Então, essa muitas vezes é as nossas provas, as nossas reencarnações. E nós temos, Sidney, consciência dessas provas? Ou fica algo assim no ar que a gente consegue perceber que aquilo ali é um motivo de provação na nossa vida? A gente consegue definir ou até mesmo escolher essas provas? A gente, na verdade, o esquecimento do passado é uma lei amorosa que nós temos. Por quê? Porque seria muito difícil a gente saber exatamente o que nós fizemos em vidas passadas e conseguíssemos viver nessa vida. Porque imagina a situação, a gente tem um filho e aí a gente sabe que nós estupramos aquela pessoa na outra vida. E a outra pessoa sabe que também nós estupramos ela. Como é que vai ser a convivência? É verdade. Então a gente tem que, a misericórdia divina nos dá essa oportunidade de nós recomeçarmos as vidas com as pessoas que nós prejudicamos ou que nós fomos prejudicados, exatamente para poder aprender a amar. Então, mas nós temos esse sentimento através da nossa intuição. É por isso que muitas vezes a gente convive com uma pessoa e fala, nossa, parece que você é minha irmã, eu tenho mais convivência com você, mais afinidade do que com meus próprios parentes familiares. E muitas vezes a gente não consegue lidar com um irmão, com um filho, com uma cunhada, com uma sogra, de uma maneira saudável. Por quê? Porque muitas vezes são situações difíceis que nós já vivemos em outras vidas, comparsas de crimes, de atitudes equivocadas, mas que por misericórdia divina nos trouxeram nos aproximar exatamente para nós aprendermos a conviver e amar. E se nessa vida não deu certo, na outra nós vamos voltar. Na outra também não deu certo, vamos voltar de novo, até que as coisas se aclarem. E aí quando aquela situação com aquelas pessoas já se amenizaram, nós já estamos bem, o que acontece? Essas pessoas já começam a reencarnar em famílias diferentes. Para quê? Para que as próximas famílias que nós vamos ter que viver sejam com as pessoas que nós vamos criando débito nas atuais circunstâncias. Ou seja, ame logo aquele que tem dificuldade, perdoa, né, Sidney? Senão a gente vai ter que ficar voltando. Então o negócio é a gente aprender a amar, a conseguir perdoar, para a gente não ter que ficar repetindo a mesma prova, a mesma dificuldade. É o que Jesus falava, né? Reconcilie com o seu adversário enquanto se está na carne. Porque depois você entrega ao juiz. Isso foi até uma palestra que o Cristiano fez ontem, lá, o Cristiano Paiva do Espírito Santo, que teria que estar ali na rádio hoje, mas por contingência não pôde estar, falou ontem lá em Ponto Cosmo. E quem que seria o nosso juiz? Seriam aquelas pessoas que nos auxiliam nesse planejamento reencarnatório. Porque senão nós vamos ser levados para a prisão. E qual seria a prisão? A prisão não é a prisão física, a prisão seria a carne. A nossa encarnação, o nosso corpo físico. Ou seja, nós vamos ser trazidos aqui para a carne na encarnação para nós aprendermos a lidar com essas pessoas e com as dificuldades que nós mesmos criamos para nós. É verdade. E aí, ou seja, por uma questão de inteligência mesmo, para a gente deixar de sofrer, nós precisamos conseguir, claro que não é da noite do dia, né, para o dia, mas a gente ir trabalhando o perdão, trabalhando o amor, para a gente vencer essas dificuldades. E é interessante, Mel, que eu vou falar até uma questão que está escrito no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Pode falar, então. É um texto longo, mas é um texto bem esclarecedor. E ele comenta assim: o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e progresso. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando a idade das brutalidades,
devemos ter acumulado muitas faltas e iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie. E realmente, se nós pensarmos, quantas vezes a gente ainda pensa em matar? Pensa em fazer uma coisa equivocada. É sinal que ainda esse instinto da violência ainda está muito forte na gente. Então nós estamos muito mais próximos de alguém, por exemplo, do Talibã, do que de um espírito como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Só que muda aqui as contingências. Ah, mas eu não vou agir com eles. Depende. Se alguém atingisse diretamente algum filho nosso, uma pessoa que a gente ama, como é que a gente agiria? Será que a gente perdoaria ou nós nos vingaríamos daquela pessoa? Então ainda nós estamos muito mais próximos de espíritos embrutecidos do que espíritos superiores. O peso das nossas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. As recordações de vidas, das nossas vidas anteriores não estariam também ligadas às vidas do passado de outros? As inimizades se perpetuariam. As rivalidades, ódios e discórdias se agravariam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, nos reconheceriam e estariam a nos perseguir com a sua vingança. Ou seja, é um ciclo vicioso. Quando todos nós temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Isso está no livro Depois da Morte, de Leon Denis. É um livro que vale muito a pena ser lido. Leon Denis é um dos clássicos, do Espiritismo, que é fantástico, realmente nos traz muitas reflexões profundas, E é interessante que esse livro já foi escrito há quase 100 anos, mais de 100 anos atrás, e ainda continua atual, Atualíssimo. E muitas pessoas, Sidney, nos questionam no nosso dia a dia, e falam assim, poxa, mas por que a gente esquece então? Seria muito mais fácil se a gente lembrasse, porque a gente não cometeria o mesmo erro. Mas ele esclarece muito isso, A gente não daria conta, Sidney? Sim, a verdade certeza. é essa. Mas a gente vê as situações que nós vivemos pela dor moral que nós sentimos, o peso de consciência. Sim. Então, muitas vezes a gente magoa uma pessoa, a gente fica com aquele sentimento de culpa. Exatamente porque esse sentimento de culpa mostra que nós estamos repetindo naquela determinada situação novamente. E quanto mais experiente nós estamos, quanto mais evoluído nós estamos, esse sentimento de culpa é muito maior. Então, o que às vezes uma pessoa, por exemplo, para nós, atravessarmos o sinal vermelho é uma coisa normal, ou atravessarmos a rua fora da faixa, para nós muitas vezes é uma situação natural pela contingência do hábito. Só que para outras pessoas como Chico Xavier, para Divaldo Franco, fazer uma atitude dessa é muito mais dolorosa. Por quê? Porque eles têm consciência das leis divinas que nós ainda não temos. Então, esse sentimento de culpa, ele é muito relativo com o quê? Com a evolução espiritual daquele ser. É por isso que a gente vê determinadas barbáries acontecendo no mundo e as pessoas elas não se arrependem. Por quê? Porque elas ainda estão no começo da evolução dela. Elas vão ter que passar por uma série de outras situações para aprender a valorizar, para aprender a amar. Enquanto que nós, que já estamos numa determinada situação, nós já podemos ver a maneira de outra diferença. E o que é a grande vantagem quando a gente já tem consciência que essa culpa nos cobra? É procurar resolver aquela questão o mais rápido possível. Nós estamos com uma pergunta aqui de um ouvinte, e é uma questão delicada, não sei se a gente vai conseguir responder hoje aqui, mas vamos tentar, para a gente finalizar o programa. Por dificuldades, dei para adoção meu filho de 7 meses. E ele, aos 22 anos, veio a falecer por questões ainda não resolvidas. Por isso terei ainda coisas a resolver com ele futuramente? Então é a dificuldade dessa mãe, que passa pela questão de ter entregue o filho à adoção e saber que o filho veio a falecer aos 22 anos de idade. E a dúvida dela, o questionamento, se ela ainda teria algum vínculo com essa criança, com esse filho, com esse espírito, para resolver no futuro. Seria interessante pensar da seguinte forma: tomara que vocês tenham a oportunidade de poder viver. Se reencontrar. Numa outra existência, mas de uma maneira diferente. Talvez com a senhora numa situação financeira melhor, que possa cuidar e amar aquela criança de uma maneira melhor. Porque a gente sabe que muitas vezes as provas são dolorosas e a gente tem que tomar determinadas situações por contingências da vida. Por exemplo, perdas dolorosas, ou como está acontecendo lá na África, fomes violentas, massacres. Então, muitas vezes as pessoas têm que procurar novas famílias, como às vezes quantas pessoas vieram de outros países para cá para poder recomeçar a vida e deixaram seus parentes que amavam lá na Europa, principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e nunca mais voltaram para rever seus parentes, pais, irmãos, tios, primos. Então, o importante é fazer o quê? Procurar viver da melhor maneira possível.
E não ter culpa da situação, porque a senhora fez o melhor que a senhora podia. Agora, procurar, nesse tempo que a senhora tem de vida, procurar fazer o bem, independente de quem quer que seja e para quem quer que seja. Procurar ser honesta, procurar ser digna, procurar ser justa com as pessoas, procurar amar as pessoas que a senhora puder, se puder fazer algum trabalho voluntário em algum lugar, puder fazer. Por quê? Porque, isso, como eu disse no começo, e Jesus trouxe isso pra gente, só o amor cobre uma multidão de pecados. E no seu caso, a senhora pode ter no futuro, quem sabe, a oportunidade de voltar novamente com eles e terem uma existência longa e que possam aproveitar esse tempo que nesse momento a senhora não teve para viver. É verdade. E o importante, assim, para aquelas pessoas que desencarnaram, a gente às vezes não tem um acesso direto a elas, né? Mas o que nós podemos fazer? Orar. Sim. Então, a prece para essa senhora, né, em relação ao seu filho, acho que seria uma coisa muito proveitosa. Orar por ele, para que ele no plano espiritual esteja bem, né? Ele retome a vida dele no plano espiritual da melhor forma possível, seja amparado, e que um dia no futuro, quem sabe, ele não possa voltar na família dela, ou como um neto, ou como um sobrinho, ou como o filho de uma vizinha. Sim, ou seja, para estar próximo, né? Para estar próximo e ela amar essa criança, né, e poder auxiliá-la dentro das possibilidades dela. Mas ainda assim que não retorne, que ela consiga, como você disse, né, Sidney, amar ao próximo, amar aquelas pessoas que venham estar com ela, auxiliar pessoas que estejam passando por necessidades, se ela puder auxiliar, com uma palavra, com um auxílio, com um apoio fraternal, porque quando a gente ama o outro, esse amor, esse sentimento, ele reverbera, ele se expande pelo universo e atinge a todos, inclusive aqueles que nós amamos, que estão no mundo espiritual. Sim, e não impede que durante o nosso sono, quando nós estamos dormindo na nossa casa, muitas vezes esses reencontros acontecem. Verdade, então, muitas vezes, situações a senhora já pode estar até revendo o seu filho, só que não lembra quando a senhora volta. Mas às vezes a senhora pode ter falado, nossa, parece que eu sonhei com meu filho, parece que eu estou sentindo a presença dele. Por quê? Porque são laços que não se perdem. Então, são laços que se constroem e vão se fortalecendo com o tempo. E quando ela pergunta ao final aqui, né, por isso ainda terei coisas a resolver com ele futuramente, na verdade nós temos muitas coisas a resolver com todo mundo, né, o tempo todo, porque essas relações, quando nós pensamos em humanidade, que nós somos todos irmãos em humanidade, nós temos situações para resolver, para arestas a aparar com todo mundo o tempo todo, né? Então não se preocupe demasiadamente só com ele, se preocupe em amar ao próximo, se preocupe em ser uma pessoa do bem, em servir, em amparar, porque isso estará auxiliando todo esse processo futuro que vier. Principalmente amar a senhora mesmo. Também, se com amar. Certeza. E pensar assim, eu fiz o melhor que eu pude naquele momento, era o que eu tinha para fazer. Então, procurar trabalhar esse sentimento de culpa, trabalhar esse sentimento que talvez a senhora tenha, nem que seja com uma psicóloga, com um psiquiatra, dependendo do que acontecer, mas o importante é a senhora trabalhar essa emoção e esse sentimento para a senhora continuar vivendo. Sim. Porque o importante é a gente estar bem com a gente mesmo. E através do amor e da caridade a gente consegue nos fortalecer. Não sei se a gente conseguiu responder tudo, porque realmente ficou para o final do programa, né? E aí a gente espera que a gente tenha conseguido pelo menos ajudar de alguma forma para essa pessoa que ligou aqui para a gente nos estúdios, mas se não, no próximo programa pode entrar em contato de novo com a gente, né? E a gente tenta orientar de alguma forma dentro do que a gente tiver condições. Mas desejamos a todos um excelente final de semana. Sidney, muito obrigada por trazer o tema, foi bem bacana, né? Deu para a gente falar bastante coisa, muito obrigada. Eu que agradeço e não deixem de compartilhar, né, os vídeos que daqui a pouco, na quarta-feira, já estarão disponíveis no nosso canal da AME no YouTube. Isso. Porque é uma maneira de a gente poder passar para as pessoas essas informações que a doutrina espírita nos oferece de uma maneira gratuita e uma maneira saudável. Quer dizer, em vez de a gente ficar compartilhando coisas ruins, equívocos que os outros cometem, vamos compartilhar coisas boas para as pessoas nos melhorarem, porque é assim que o mundo vai melhorar, através das coisas boas. Exatamente, esse programa de hoje estará no ar no canal do YouTube AME Barbacena na quarta-feira, e lá nesse mesmo canal AME Barbacena tem todos os programas Série Espíritas, palestras, um monte de material de divulgação da doutrina espírita aqui da cidade e da região. Fica o convite para você se inscrever no nosso canal AME Barbacena. Agradeço a participação de vocês, a audiência, o carinho. Desejo a vocês um excelente final de semana, muita paz, saúde, muito amor. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.